centro da cidade de Metrópolis, uma pessoa, Marquiço é tão chato. Olhei para Keura, confuso. Mal tínhamos começado a patrulhar, uns 15 minutos, e ela já estava entediada. Eu, ao contrário, até gostava desses momentos de silêncio. Talvez fosse porque estava acostumado. No meu universo, nada dessas coisas de heróis e vilões não existem, então eu estou acostumado com essa tranquilidade. Isso quer dizer que a cidade está em paz. E outra, de onde vem o crime? Nem tão recorrente como aqui. Ela me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Como você não enlouqueceu? Que dizer, viver sem ação me deixaria louca. Soltei um suspiro despreocupado. Você se acostuma, sem falar que era minha realidade. Ela gemeu, impaciente. Mas eu só quero que algo aconteça. Foi exatamente nesse instante que uma explosão sacudiu a rua. Homens armados saíram correndo do que restava da fachada de um banco em direção a um carro blindado. O que você estava dizendo? Falei, mas Keura já tinha disparado para cima deles. Suspirei. A forma como ela se jogava sem pensar me lembrava que, apesar de tudo, ela é apenas uma adolescente. Ainda assim, se alguém tinha o direito de ser arrogante, era ela. Kryptonianos praticamente não tinham fraquezas, pelo menos não muitas. Ela pousou na frente do carro e se apresentou como quem estava no comando. A festa acabou, disse ela, tentando intimidar os caras. Por um segundo, achei que tudo terminaria fácil. Só que aí o líder puxou uma pedra verde brilhante. Meus olhos se arregalaram junto com os dela. Kryptonita. Eu vi na hora como aquilo a atingiu. Ela empalideceu, ficou fraca, mal conseguia se manter de pé. Droga! Eu devia ter percebido. Antes que pudesse pensar melhor, atirei um raio de energia no chão, abrindo uma trincheira entre ela e os ladrões. Pousei logo à frente. Afastem-se. Não me façam machucar vocês. Eles ergueram as armas para mim. Claro, não estavam com medo. Para eles, só kryptonianos eram uma ameaça. Pois bem, eu estava disposto a mudar essa ideia. Antes que pudessem sequer pensar em atirar, eu já estava na frente do líder, na qual segurava o pequeno pedaço da esmeralda verde, na qual eu peguei sem que ele percebesse. Logo em seguida eu apaguei o líder com um soco controlado no estômago. O segundo acordou do transe e atirou na minha direção, mas rapidamente eu desviei e no passe eu apareci na frente do bandido agarrando a arma ou desarmando no processo. E assim como o outro eu apaguei com um soco no estômago. Voltei para ver a Keura e ela já estava em pé. Com a pedra afastada, o sol voltou a fortalecê-la. Ela partiu para cima dos bandidos que eu não finalizei. Em menos de um minuto, estavam todos no chão. Mais tarde, depois que eu destruí a kryptonita com uma rajada de ki, eu me sentei com cara na beirada de um prédio. Ela estava abatida, abraçando os joelhos, olhando pro nada. Então, você quer falar sobre o que aconteceu? Deixei bem claro que eu não aceitaria um não como resposta. Supergiro suspirou. Eu errei. Superman tem me ensinado a lutar de forma mais inteligente, mas, eu não sei, eu só queria provar a mim mesma, então eu corri sem realmente pensar. Fiquei surpreso. Você queria provar a si mesmo? Para quem? Para mim. Keura assentiu. Olha, você não precisa provar nada para mim. Qualquer um que consiga levantar prédios e disparar lasers pelos olhos, e não esteja tentando dominar o mundo, tem o meu respeito. Mas você não entende, disse Supergiro. Você ajudou a salvar o mundo durante a invasão tanagariana e até foi reconhecido pelos membros da Liga e eu. As pessoas ainda me veem como a companheira do Superman. E daí? Tudo que isso significa é que você trabalha mais para mostrar que é você mesmo, e eventualmente as pessoas não vão te ver como um ajudante, elas vão te ver como um herói. Supergiro sorriu, então interpretei isso como um sinal de que eu estava conseguindo convencê-la. Agora, quanto ao que aconteceu, o rosto da Supergiro caiu novamente com as palavras de Benny. Você teria ficado bem se aquele cara não tivesse a kryptonita. Fora isso, você estava um pouco confiante demais. Tudo bem, afinal, do que serviriam os erros se não aprendermos com ele? Tenho certeza de que é por isso que a Liga da Justiça foi fundada, para que os heróis pudessem cuidar uns dos outros.
Meu discurso pareceu fazer efeito. Vi o semblante dela melhorar e aquele sorriso radiante voltar ao rosto. Obrigado, Mark, ela disse. Eu me levantei junto com a Keura e dei um tapinha no ombro dela. Bem, aprendi há pouco tempo que é bom falar sobre esse tipo de coisa com um amigo. Então, flutuando no ar em frente à jovem heroína, eu a encarei com um sorriso. Vamos, falei. A gente só está patrulhando há pouco tempo. Vamos dar uma olhada no resto de Metrópolis antes de voltar para a casa do Clark. Keura riu enquanto subia pelos céus. Conhecendo ele, provavelmente está preocupado desde o minuto em que a gente saiu. Eu ri junto dela, enquanto voávamos de volta para o apartamento do Clark. O que nem eu nem ela sabíamos era que um certo super-herói vinha ouvindo tudo o que fazíamos desde que saímos, e só parou quando o telefone dele tocou, uma ligação de alguém que nunca ligava. Quando finalmente chegamos ao apartamento algumas horas depois, percebi de imediato que o Clark estava com uma expressão pensativa. Não gosto muito quando ele faz esse tipo de cara. E aí, Clark? Keura perguntou antes de mim, claramente incomodada também. Com os professores dela, esse tipo de expressão sempre significava mais lição de casa. Desculpe, Keura, disse ele. Mas preciso levar o Ben a um lugar. O Batman precisa dele para alguma coisa. Minhas sobrancelhas quase saíram do rosto. Batman? Precisando de mim? O quê? Ele ficou sem morcegos para conversar ou algo assim. Clark então se virou para Keura. Eu também tenho alguns negócios da liga para resolver. Você pode cuidar das coisas amanhã enquanto eu estiver fora. Ela ficou chocada, e, sinceramente, eu também. Clark estava dando esse nível de responsabilidade para ela. Mesmo que por um dia. Ela olhou para mim, incerta. Sorri e fiz um sinal positivo. Isso pareceu dar força para ela. Então, ela assentiu. Logo em seguida franziu a testa. Por que esperar até amanhã? Você não pode ir agora à noite. Clark deu de ombros. Já desisti de tentar entender por que o Batman faz o que faz. Provavelmente você está melhor assim, murmurei. Os dois kryptonianos sorriram, mas não comentaram. Clark foi para o quarto, já estava tarde, e ele estava cansado. Kara começou a se preparar para voltar a Smallville. Não demoraria muito, e eu já estava meio jogado no sofá, pronto para apagar. Antes de sair, porém, ela me puxou para um abraço apertado. Obrigado pela conversa, Mac. Eu só ajudei uma amiga. Falei para ela obrigada. Ela abriu a janela e voou para fora sem olhar para trás. Talvez devesse ter olhado, teria dado risada ao me ver sentado no sofá, acenando para ela.